Imagine que é possível enganar sistemas avançados de inteligência artificial, como o Claude e o Microsoft Copilot, com instruções maliciosas que nem sequer aparecem para o olho humano. Não estamos falando aqui de hackers invadindo sistemas no estilo tradicional, mas de uma brecha de segurança bem mais sutil e assustadora. Uma falha no padrão Unicode, que define a codificação de textos e símbolos na maioria dos sistemas digitais, permite que certos caracteres invisíveis se escondam dentro de textos comuns. Com isso, hackers podem inserir comandos secretos, extrair dados confidenciais e até realizar ações sem que o usuário final desconfie. Essa técnica ganhou o apelido de ASCII Smuggling, pois envolve o uso de caracteres Unicode, que parecem iguais aos caracteres normais do código ASCII, mas que, ao mesmo tempo, são imperceptíveis a quem lê o texto. De certa forma, isso cria um canal secreto, que possibilita a transmissão de comandos e dados confidenciais de forma disfarçada. Quer dizer, enquanto você está usando um chatbot de IA para escrever um e-mail ou receber uma resposta sobre qualquer assunto, é possível que comandos invisíveis estejam circulando pelo sistema, prontos para capturar informações sensíveis e enviar esses dados para fora, tudo sem deixar rastros visíveis para os humanos. Quem desvendou essa técnica e o perigo que ela representa foi Johan Herberger, um pesquisador de segurança digital que criou provas de conceito, do inglês Proofs of Concept, para demonstrar como o ASCII Smuggling poderia funcionar. Em um de seus experimentos, Herberger atacou o Microsoft 365 Copilot, um assistente inteligente que ajuda usuários do Microsoft Office a processar dados e gerenciar e-mails. Nesse teste, ele inseriu comandos ocultos nos e-mails de um usuário, instruindo o Copilot a buscar informações confidenciais, como dados de vendas ou códigos de autenticação de 2 fatores, e depois incluí-las em URLs inofensivas, que passavam despercebidas ao usuário. Quem desvendou essa técnica e o perigo que ela representa foi Johan Herberger, um pesquisador de segurança digital que criou provas de conceito, do inglês Proofs of Concept, para demonstrar como o ASCII Smuggling poderia funcionar. Em um de seus experimentos, Herberger atacou o Microsoft 365 Copilot, um assistente inteligente que ajuda usuários do Microsoft Office a processar dados e gerenciar e-mails. Nesse teste, ele inseriu comandos ocultos nos e-mails de um usuário, instruindo o Copilot a buscar informações confidenciais, como dados de vendas ou códigos de autenticação de 2 fatores, e depois incluí-las em URLs inofensivas, que passavam despercebidas ao usuário. A mecânica desse ataque é assustadoramente simples. As instruções ocultas permanecem invisíveis para os olhos humanos, mas são interpretadas pelos modelos de IA. Herberger usou a técnica para induzir o Copilot a adicionar esses dados secretos em uma URL, onde as informações sensíveis seriam acessadas pelo servidor do atacante ao clicar no link. Para o usuário, o link parecia ser uma URL normal. O segredo estava em uma sequência de caracteres invisíveis embutidos na URL, que, ao serem decodificados por um software específico, revelavam os dados confidenciais. Para demonstrar o conceito, Herberger usou uma ferramenta própria chamada ASCII Smuggler, que converte os caracteres invisíveis para texto legível e vice-versa. A descoberta de Herberger e a possibilidade de ataques tão furtivos chamaram a atenção de especialistas na área. Outro pesquisador que contribuiu para o entendimento da vulnerabilidade dos modelos de IA a esse tipo de ataque foi Riley Goodside, um engenheiro de prompts que trabalha com segurança de IA. Ele descobriu que esses caracteres invisíveis, embora não renderizem nada na tela para os humanos,
são processados e interpretados pelas IA. Isso significa que o GPT-4, Claude e outros grandes modelos de linguagem conseguem ler e responder a comandos disfarçados em texto invisível. Isso dá aos invasores uma porta de entrada para manipular as respostas e funções dos sistemas de IA, além de possibilitar o roubo de informações. Antes de explorarmos como esses ataques afetam a segurança da IA e o que isso significa para o futuro dos modelos de linguagem, é importante entender o contexto técnico que torna esses ataques possíveis. O padrão Unicode é um sistema de codificação usado em praticamente todos os dispositivos modernos. Esse padrão foi criado para permitir que milhares de caracteres de várias línguas e símbolos fossem reconhecidos e processados por dispositivos ao redor do mundo. Contudo, em uma versão inicial do Unicode, uma faixa de 128 caracteres invisíveis, conhecida como bloco de tags, foi adicionada com o intuito de permitir a marcação de textos para a identificação de idioma ou país. Por exemplo, seria possível que caracteres invisíveis sinalizassem que um texto estava em inglês ou japonês. Embora essa funcionalidade tenha sido descartada, o bloco de tags permaneceu no padrão Unicode, e com isso, esses caracteres invisíveis acabaram se tornando o ponto de apoio para o ASCII smuggling. Por que isso é tão perigoso? Com essa técnica, é possível esconder praticamente qualquer tipo de dado dentro de mensagens aparentemente inofensivas. As IA que respondem a comandos de texto conseguem ler esses caracteres invisíveis e segui-los como se fossem instruções normais, mesmo que os humanos não consigam ver nada. Isso abre a possibilidade de ataques que se escondem dentro de conversas comuns e respostas automáticas de chatbots. A combinação de caracteres invisíveis com a capacidade das IA de interpretá-los cria o ambiente perfeito para ataques de injeção de prompt, onde comandos de terceiros podem ser introduzidos e executados pela IA sem que o usuário ou o sistema de segurança perceba. Riley Goodside também explorou o conceito de injeção de prompt e como ele pode ser usado para manipular modelos de linguagem. Ele experimentou técnicas que incluíam palavras-chave brancas escondidas em documentos e currículos, prática usada para enganar sistemas automatizados que filtram currículos de candidatos. Com texto branco sobre fundo branco, é possível inserir palavras que não são vistas pelo recrutador humano, mas que são identificadas pelo sistema de análise de currículos. Esse tipo de truque evoluiu para métodos mais avançados, onde textos invisíveis podem ser usados para forçar as IA a responderem de maneira específica, contornando instruções de segurança. Essa vulnerabilidade tem causado preocupação crescente entre desenvolvedores de IA, e algumas empresas já começaram a implementar medidas de mitigação. A OpenAI, por exemplo, fez mudanças no ChatGPT Web App para evitar que o modelo lesse ou escrevesse esses caracteres invisíveis. Essa proteção foi implementada após as descobertas de Goodside no início de 2024, mas outros serviços, como o Microsoft Copilot, ainda estavam vulneráveis até outubro do mesmo ano. Microsoft, Google e outras empresas começaram a seguir a mesma linha, porém, de forma gradual e sem garantias de que todos os vetores de ataque estejam sendo bloqueados. A discussão sobre a segurança das IA e a importância de proteger esses sistemas contra ataques como ASCII smuggling e injeção de prompt está apenas começando. Como explicou o pesquisador Joseph Tucker, as correções implementadas até agora são limitadas, pois a maioria das empresas está resolvendo o problema apenas nos aplicativos de usuário final, e não no modelo de IA em si. Isso significa que cada novo aplicativo precisa implementar
sua própria defesa contra esses ataques, o que se assemelha a vulnerabilidades clássicas de segurança, como cross-site scripting e SQL injection, que ainda são comuns em sistemas online. Essa questão levanta uma série de perguntas sobre como esses canais invisíveis podem ser usados em um contexto mais amplo. Será que dados sensíveis podem ser exfiltrados de redes seguras usando caracteres invisíveis? Sistemas de prevenção de perda de dados conseguem detectar informações sensíveis embutidas nesses códigos? E mais, a simples existência de caracteres invisíveis no padrão Unicode, algo que facilita a esteganografia, prática de esconder informações dentro de mensagens, já representa um risco de segurança considerável para as IA. Para aumentar a segurança, muitos especialistas recomendam que as IA filtrem os caracteres invisíveis, tanto na entrada quanto na saída. No entanto, essa implementação é complexa, especialmente quando novas funcionalidades são continuamente incorporadas nos modelos. A vulnerabilidade expõe não só uma falha técnica, mas também uma falta de práticas de segurança avançadas no desenvolvimento inicial das IA. Como observou Tecker, a indústria de IA precisa adotar práticas de segurança mais rigorosas, o que inclui controlar melhor os tokens e caracteres que cada modelo pode processar. Enquanto isso, as descobertas de Rehberger e Goodside servem como um alerta. A segurança em IA ainda é um campo em evolução, e novas vulnerabilidades podem surgir. A capacidade dos modelos de IA de interpretar conteúdos que humanos não conseguem ver torna esse problema mais complexo e exige uma abordagem contínua e colaborativa entre empresas de tecnologia e especialistas em segurança. No futuro, poderemos ver novas variantes desses ataques, incluindo o uso de mensagens ocultas em som e imagens, além dos textos invisíveis. Essa é uma área de pesquisa que ainda deve crescer bastante, conforme as empresas e pesquisadores buscam formas de blindar os modelos de linguagem contra ataques invisíveis e outros métodos de manipulação sofisticados.